Olá a todos, a paz do Senhor. Se você tem curiosidade e quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, você chegou no lugar certo. Então, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal Lições Bíblicas. Ative também o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 144.000 e a sua missão. O livro de Apocalipse abre um leque de vários tópicos a respeito dos últimos dias e da vinda do Messias. Dentro da escatologia messiânica, esses tópicos estão bem encadeados na sequência das festas do Senhor, que ocorrem no outono. Assim, há várias passagens interligadas aos acontecimentos do fim, usando-se uma sublinhagem própria das festas, não apenas em Apocalipse, mas por toda a Bíblia, especialmente nos profetas. Por esse motivo, Apocalipse precisa ser interpretado não isoladamente, mas em conjunto com todas as Escrituras. Logicamente, isso inclui o tópico dos 144.000 e sua missão. Vamos buscar entender um pouco mais sobre ele. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 4. Os 4 ventos apontam para o juízo iminente sobre a terra. Essa interpretação provém das próprias Escrituras, quando Deus promete trazer juízo sobre Elão, os 4 ventos, pondo em fuga seus moradores por todas as nações. Jeremias 49:36. Isso se encaixa no contexto de juízo sobre as nações descrito em Apocalipse, a ocorrer no tempo conhecido como o Dia do Senhor e especificamente para Israel durante as dores do parto do Messias. O selo de proteção. O selo é um símbolo usado por todas as Escrituras para indicar propriedade e autoridade real. Ao profetizar a respeito da destruição pendente sobre Jerusalém, Ezequiel ouve o Senhor instruir um anjo para marcar com um selo na testa todos os que não se profanaram com a idolatria reinante na cidade. Em seguida, ao determinar a exterminação de seus moradores, ele ordena: não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Ezequiel 9, do 4 ao 6. Logo, o selo na testa indica que os 144.000 são propriedade divina e que devem ser preservados em meio aos terríveis juízos que se seguirão. Quando Davi fugia de Saul, escondeu-se na caverna de Adulão durante seu tempo de fuga e provação. Experimentou a proteção divina sobre si e escreveu diversos salmos para expressar sua angústia e, ao mesmo tempo, gratidão a Deus por essa proteção. A palavra Adulão tem o valor numérico de 144 e, por isso, é o número bíblico para abrigo e refúgio. Não é por acaso que justamente o Salmo 144 seja um desses em que Davi exalta a Deus como seu refúgio e clama por proteção e livramento. Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza, e o meu alto retiro e o meu libertador, o meu escudo, em quem me refugio. Salmo 144, 2. Também não é por acaso que a medida do muro da Nova Jerusalém seja 144 côvados. Apocalipse 21, 17, sendo o muro um símbolo de proteção e abrigo. Não é de surpreender o fato de que a marca da besta seja colocada também na testa dos homens, além da mão direita, em um claro sinal de afronta a Deus, pois Satanás, sendo seu inimigo, busca não somente lhe fazer oposição, mas imitá-lo. Ele falsifica o que é de Deus. A marca da besta, seja ela qual for,
é uma maneira de reivindicar as almas para si, levando-as à condenação, exatamente o contrário do selo de Deus. Logo, os 144.000 marcados na testa receberão uma proteção sobrenatural durante o período de maior aflição e angústia para o mundo. Eles o atravessarão, mas serão preservados pelo Altíssimo, quando os 4 ventos do juízo forem liberados sobre a terra. Quem são os 144.000? Qual sua missão? A resposta é clara no texto de Apocalipse e não cabe aqui interpretações quanto ao que está tão direto. Todos são judeus, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Apocalipse 7, do versículo 4 ao 8. A tribo de Efraim aparece substituída por seu pai José, que se soma à tribo de seu primogênito Manassés. Apenas a tribo de Dan está excluída. Por quê? O motivo não é claro, porém, a resposta pode estar novamente nos demais livros das Escrituras. Após entrar na Terra Prometida, Dan foi a primeira tribo a cometer idolatria, quando o tabernáculo estava em Siló, erguendo uma imagem de escultura. Juízes 18:30. Dan também foi o local onde foi erguido um dos 2 bezerros de ouro, o que se tornou em uma grande pedra de tropeço e um pecado terrível, gerando grande divisão entre o povo. 1 Reis 12, do 29 ao 30. Isso pode ter sido o motivo de sua exclusão dos 144.000 de Israel. Sem sombra de dúvida, os 144.000 são uma classe especial. Não são melhores do que o remanescente de Israel, mas são especiais, diferenciados. De fato, quando são mencionados mais adiante, diz que são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Apocalipse 14:4. Assim, vê-se que todos são homens, purificados de todo tipo de imoralidade e impureza sexual, que possuem um caminhar e proceder santos, pois na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Apocalipse 14:5. Provavelmente são todos jovens, bem jovens, e acredito que muitos deles serão adolescentes. Sabemos que nas comunidades judaicas religiosas, especialmente dentro de Israel, os jovens se casam bem cedo e virgens, e não se expõem à imoralidade sexual. Este contexto é plausível e realista dentro da descrição de João, mesmo nos dias de tanta luxúria, impureza e incontinência sexual do mundo contemporâneo. A missão dos 144.000 está entre as mais árduas, porém, entre as mais nobres. Após o arrebatamento da Igreja, eles passam a testemunhar de Jesus para Israel e para as nações durante a última semana de Daniel, também conhecida como Grande Tribulação. Há uma antiga interpretação messiânica sobre os 144.000, que parece muito interessante sobre a sua missão. Embora sendo cumpridores da Torá e judeus devotos, eles não reconhecem que seu Messias seja Jesus. Isso mudará instantaneamente quando virem a Igreja sendo arrebatada em algum momento durante a Grande Tribulação, provavelmente entre o início e o fim da primeira metade da última semana de Daniel. Há várias interpretações comparativas com as Escrituras a esse respeito. Uma das mais curiosas é em relação à história do arrebatamento de Elias. Ao vê-lo ser tomado aos céus, Eliseu recebeu uma porção dobrada de sua unção para executar seu ministério de modo eficaz, em dias muito difíceis para Israel, como ocorrera com Elias. Assim se dará com os 144.000, que são zelosos da Torá, porém sem a revelação do Messias. Ao vê-lo tomar a sua noiva nos ares, eles se converterão a Jesus, recebendo uma unção dobrada em poder, o que os capacitará a testemunharem eficaz e ousadamente de Jesus para o remanescente de Israel e para as nações, antes de sua volta ostensiva, quando todo olho o verá. Nessa interpretação, Elias representa a Igreja e Eliseu os 144.000. Nessa linha interpretativa, Paulo também seria um tipo dos 144.000.
embora perseguisse a Igreja de Deus, teve uma visão de Jesus após a ressurreição, o que o levou à sua conversão imediata e o tornou o mais eficaz de todos os demais apóstolos em seu testemunho do Evangelho. Como ele mesmo disse, seu nascimento se deu fora de tempo, 1 Coríntios 15:8, o que ocorrera também com os 144.000. Entretanto, tudo isso está dentro do perfeito controle de Deus, segundo seus santos propósitos. Paulo, como rabino fariseu e perfeito conhecedor da aliança de Deus com Abraão, afirmou que o evangelho teria de ser pregado primeiro ao judeu, depois aos gentios. Romanos 1:16. E assim ele fez. Isso se repetirá com os 144.000, que testemunharão primeiro a seus irmãos judeus a respeito de Jesus e em seguida às nações. Isaías parece profetizar sobre os 144.000 a respeito de seu testemunho às nações, ao dizer, em nome do Senhor: porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Isaías 66:19. Este é um capítulo que contém diversas profecias ainda não cumpridas, tal qual as dores de parto do Messias, a restauração futura de Jerusalém e de Israel, bem como os novos céus e a nova terra, tópicos também abordados em Apocalipse. Além de mencionar o sinal na testa dos 144.000, a profecia diz que eles serão enviados às nações, em todas as direções. Após testemunhar para seu povo, eles irão às nações para servirem de testemunhas do Cordeiro em um tempo de terríveis juízos. Os 144.000 aparecem no livro de Apocalipse entre a abertura do sexto e do sétimo selos. A abertura do sétimo selo traz consigo as 7 trombetas. No capítulo 7, imediatamente após menção dos 144.000, João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro. Então, aqui ocorre o arrebatamento. Enquanto os 144.000 são selados para serem preservados durante o restante da grande tribulação, eles só reaparecem no capítulo 14, desta vez no céu, perante o Cordeiro, adorando diante do trono com um cântico novo que ninguém podia aprender a não ser os 144.000. Há uma clara distinção aqui entre o arrebatamento da igreja e o arrebatamento dos 144.000, o que pressupõe que serão levados mais tarde durante a grande tribulação e antes do retorno do Messias aos olhos de toda a terra. Como os 144.000 seriam os primeiros a se converter após o arrebatamento da igreja e durante a grande tribulação, são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14:4. O termo primícias é bikurim em hebraico, o mesmo usado para a festa das primícias, quando é dedicada a oferta movida pelo sacerdote no templo. É também o mesmo termo usado para a oferta das primícias em Pentecostes. A dispensação dos gentios, ou plenitude dos gentios, como chama Paulo, ou que se conhece também como tempo da graça, se iniciou justamente na festa de Pentecostes, a partir dos 12 discípulos de Jesus, todos judeus. A partir de então, o evangelho se espalhou de Jerusalém para toda a terra e continua sendo pregado ainda hoje. Essa dispensação se encerrará com os 144.000, também todos judeus e discípulos de Jesus, como foram os 12 iniciais. Vale notar que 144.000 é múltiplo de 12, o número bíblico para governo. Eles pregarão novamente o evangelho a seus irmãos judeus e, posteriormente, às nações. Provavelmente,
após a dispersão que se dará após a quebra da aliança do anticristo com Israel, no meio da semana de Daniel, quando a perseguição aos judeus será tenebrosa. Dos judeus, de acordo com os profetas, os que sobreviverem à grande tribulação serão conhecidos como o remanescente de Israel, que se encontrará com o Messias quando ele retornar para Jerusalém, quando todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Assim, a grande colheita, que foi iniciada com 12 judeus, será encerrada com outros 144.000 judeus, e se cumprirá a palavra do Senhor. Os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Os 144.000, sendo os últimos, serão os primeiros e seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14:4. Deus, em sua sabedoria, os escolheu para serem suas testemunhas na hora mais escura de toda a história e os constituiu primícias para si. E, em sua graça infinita, permitirá que, mesmo nesse período de trevas e juízo, quem ouvir a mensagem dos 144.000 e se arrepender, alcance a salvação. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.